Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre aquelas medicações de receita controlada, receita azul. Quais são os riscos que essas medicações elas trazem para o funcionamento do seu cérebro? Eu sou o Dr. Márcio Araruna, eu sou neurologista e a gente vai falar sobre esse assunto. Eu estou falando aqui de uma classe de medicações que a gente chama de benzodiazepínicos. Dentre essas classes, a gente tem o Rivotril, que é o clonazepam, o diazepam, o bromazepam, o alprazolam, que é o frontal, também conhecido como frontal, e vários outros similares. Essas medicações elas são depressoras do sistema nervoso central. O que é que significa? Significa que elas são calmantes, elas ajudam você a dormir, elas vão deixar você mais calmo e por isso já existe um risco inerente de uma dose mais excessiva fazer você ter uma parada respiratória. Claro que a gente usa poucas quantidades, da medicação, isso só aconteceria com uma dose mais alta. Mas se você usando mesmo pequenas quantidades e usa álcool, esse risco também existe, tá? Porque o álcool também ele é depressor do sistema nervoso central, então as duas coisas elas acabam se somando. Além desse risco, existe um risco importante que é o de dependência química. Essas medicações, gente, elas causam o que a gente chama de tolerância. O que é que significa? Você toma uma medicação aqui de maneira esporádica, pega do vizinho, e aí funcionou, você ficou mais tranquilo. Passa uma semana, você pede de novo. Logo em seguida, você nota que a frequência de uso ela tem que ser maior. E depois você começa a aumentar a dose para poder fazer o mesmo efeito. É como se o seu organismo estivesse se acostumando com a medicação. Isso é o que a gente chama de tolerância. Além disso, existe o risco de abstinência, ou seja, se você para a medicação de uma maneira rápida, de maneira abrupta, você vai ter algumas reações, você vai piorar a ansiedade, vai ter alguns sintomas físicos e psíquicos. Então, todo esse conjunto de características fazem com que essas medicações elas tenham um risco de dependência química. Por isso a necessidade de ser prescrita por receita azul, por isso que existe esse controle rigoroso. Além disso, essas medicações elas pioram a cognição do cérebro se usadas de maneira crônica. O que é que significa? Que a sua inteligência era para estar assim, funcionando nesse nível, usando as medicações, a sua inteligência ela fica funcionando em um nível mais baixo. E existem alguns estudos correlacionando o uso dessas medicações com um risco, inclusive, de demência, tá? Como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Isso não significa que usar essas medicações vai dar demência, mas talvez tenha um risco a mais, porque piora o funcionamento do cérebro. Além disso, essas medicações em idoso, ela tem um risco elevado de quedas, então tem que ter um cuidado redobrado. Gente, quando iniciamos essas medicações, os chamados benzodiazepínicos, eles têm data para começar e data para terminar. Por quê? Porque é uma medicação que ela não cura nada, ela não trata nada, ela apenas é um sintomático. São medicações que trazem apenas um alívio, uma calma, uma ajuda no sono. Mas se usadas de maneira prolongada, isso vai trazer prejuízo para você e para o seu cérebro. Então, funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem uma dor de garganta causada por bactéria, tá? Uma infecção bacteriana na garganta. Você pode usar um anti-inflamatório, uma dipirona, para poder aliviar o desconforto ao engolir, para aliviar a febre. Mas essas medicações, a dipirona, o anti-inflamatório, eles não vão matar a bactéria, eles não vão tratar o problema. Você precisa usar um antibiótico para poder realmente curar a dor de garganta. Do mesmo jeito são essas medicações, os benzodiazepínicos, ele funciona como se fosse a dipirona. Então ele traz um alívio, ele é um sintomático, mas ele não cura o problema. Então se você está usando um benzodiazepínico por conta de ansiedade, por conta de depressão, eles são usados para trazer um alívio, mas a medicação mesmo, a medicação que realmente resolve o problema são outras medicações, tá? Então por isso que quando a gente inicia essas medicações tem data para começar e data para terminar. Para você ter mais informações, procure o seu neurologista, converse sobre o assunto e entenda mais sobre o prejuízo que essas medicações têm para o seu funcionamento do seu cérebro. Forte abraço!